Portela, representante e senadora pelo Estado de Roraima e representante da bancada feminina na mesa do Senado Federal, senadora que preside, ministra Eleonora, o Conselho do Diploma Berta Lutz. Cumprimento Vossa Excelência, quero cumprimentar a nossa querida ministra titular da Secretaria de Política para as Mulheres, ministra Eleonora Meneguzzi, cumprimentar as deputadas federais que estão à mesa e cumprimento todas, cumprimentando a nossa querida Jandira Fegali, que é a líder da bancada de meu partido, PCdoB, na Câmara dos Deputados. Cumprimento as ex-parlamentares que aqui estão, cumprimentando Moema, que compõe a mesa conosco também. Quero cumprimentar todas as nossas homenageadas, merecedoras muito que são, não apenas pelas suas lutas em qualquer campo que seja, no Poder Judiciário, nos movimentos sociais, no meio da intelectualidade, mas todas elas em comum têm a dedicação, a história de dedicação à luta por direitos iguais entre homens e mulheres em nosso país. Então, recebam o nosso abraço fraterno e, muito mais do que isso, materno, nosso reconhecimento. A Creuza Maria de Oliveira, que o presidente do Senado aqui já falou, ela que fez grandes mobilizações para que pudéssemos aprovar a regulamentação das trabalhadoras domésticas em nosso país. Então, a você, a gente dedicando a todas as trabalhadoras domésticas e trabalhadores, essa conquista importante que espero que a bancada feminina da Câmara dos Deputados tenha a oportunidade de brevemente também aprovar a regulamentação dessa emenda constitucional aprovada já pelo Congresso Nacional. Quero cumprimentar a Clara, se me permite, dizer que quando eu comecei a militar, a Clara era uma das pessoas em que eu me guiava, porque também eu, do movimento estudantil, participei do congresso em que nós a elegemos a primeira mulher presidenta da União Nacional dos Estudantes. Então, é uma alegria, além de tudo, participar dessa sessão onde o Senado Federal faz essa homenagem a você, Clara. Cumprimentar Ivanilde Salute, que também está aqui entre nós, recebendo essa homenagem sincera de reconhecimento pelo trabalho, pela mobilização que faz em torno dos direitos da mulher. Cumprimentar Débora, que aqui está sendo homenageada em memória, cumprimentar a sua mãe, Claudineia. Cumprimentar Meire Castro, que para a gente, para nós todas que militamos nos movimentos feministas, tem sido um norte muito importante, através dos seus estudos, através das suas elaborações. Então, mais do que justa e merecedora a sua homenagem no dia de hoje. E cumprimentar a nossa querida ministra Elizabeth. Elizabeth, que eu digo a ela sempre, ela, como tantas outras mulheres, deixa seu nome escrito, mas o seu nome não só Elizabeth, se me permite lhe chamar assim, doutora Elizabeth, mas de mulher, que foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Militar do nosso país. Então, parabéns. E é muito mais do que seu orgulho, é nosso orgulho poder homenageá-la no dia de hoje. E também cumprimentar aqui a nossa querida ministra, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que mandou uma carta ao presidente. Em breve teremos que realizar uma nova sessão para homenageá-la. Na realidade, a nossa sessão estava marcada para 11 horas da manhã. Tivemos que mudar o horário em decorrência da série de atributos que tem Senado e Câmara, e nós estamos indo e vindo para voltar, porque nesse momento ocorre a sessão do Congresso Nacional, que vota alguns vetos da Presidência da República, não é? Mas, enfim, então, creio que estarmos aqui nessa sessão bela, representativa, é muito importante. E dizer a todos e a todas, antes de mais nada, que nós estamos aqui reunidas para homenagear as mulheres pelo Dia Internacional. Mas a homenagem das mulheres é assim que se faz. Não é apenas recebendo flores, adoramos flores, mas queremos muito mais do que flores. Queremos receber reconhecimento de que temos direitos iguais aos homens. Então, o Senado, a Câmara dos Deputados, decidiu que sempre a sessão solene do Dia Internacional da Mulher é a sessão do diploma Berta Lutz, em que a gente destaca as mulheres que
lutaram e que continuam lutando por uma sociedade justa, porque lutar pelo direito da mulher é lutar pela própria democracia, é lutar pela própria justiça social. E dizer que no mês de março, a bancada feminina do Congresso Nacional, que tem a capacidade de se reunir como tal, porque somos Marias, Terezas, Joaquinas, de partidos políticos diferentes, de pensamentos e ideologias diferentes, mas todas somos mulheres, ministra Eleonora, e nos organizamos aqui como tal. E como mulher procuramos o consenso em torno de todas as matérias que tratam a respeito da questão de gênero, para podermos juntas defendermos essas matérias e encaminhar sua votação. Temos uma pauta de projetos prioritários que estão sendo cumpridos aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Não falarei da Câmara dos Deputados, que as deputadas falarão na sequência e darão as boas notícias. Falarei somente do Senado Federal e dizer que, além do feminicídio que já havíamos aprovado, matéria que hoje é lei sancionada pela presidenta Dilma, votamos na última quinta-feira 3 projetos que falam diretamente com as questões de gênero. Um deles é sobre esse prêmio, essa homenagem chamada Berta Lutz, que até então apenas mulheres tinham direito de receber. Mas vejamos todas nós e todos nós. O prêmio, o diploma Berta Lutz é em reconhecimento àqueles que lutam em defesa dos direitos da mulher, que lutam contra as desigualdades. E não somos somente nós, mulheres, que lutamos pelos direitos das mulheres, muitos homens lutam também. Então, a partir do ano que vem, homem também poderá receber o diploma Berta Lutz. Obviamente, homens que lutam pelos direitos das mulheres. Aprovamos um projeto de autoria da deputada Alice Portugal, que estava aqui até há pouco, um projeto que trata da proibição da revista íntima, que sofrem, eu digo sofrem porque é um verdadeiro sofrimento às mulheres em lugares de trabalho. E aprovamos um projeto também que permite à mulher, em todas as ocasiões, registrar ela e tão somente ela, o seu filho, porque nós sabemos os impedimentos que a legislação brasileira ainda impõe às mulheres. Mas, enfim, dizer da alegria de estarmos aqui, nesse momento que, repito, não é um momento só de homenagem, mas de reflexão e de dizermos ao Brasil inteiro o que é que nós queremos para a nossa sociedade. Porque, afinal de contas, no Brasil tem em torno, segundo dados do IBGE, 2,5 milhões a mais de mulheres do que homens. Somos maioria em muitos setores da nossa sociedade, maioria da população, maioria do eleitorado, temos maior índice de escolaridade, enfim. Mas, como diz a propaganda, somos ainda tratadas como minoria, porque recebemos salários em quase 30% a menos do que os homens. Aqui no Parlamento, nós temos uma subrepresentação, porque não podemos achar que a média de 10% a 13%, que é a presença das mulheres no Parlamento brasileiro, reflete a realidade da sociedade brasileira. Então, nas nossas atividades e programações em torno do Dia Internacional da Mulher, elegemos a questão da reforma política sob a ótica de gênero como a nossa prioridade, como a prioridade da bancada feminina. Queremos garantir, ministra Elizabeth, o empoderamento às mulheres. E se as mulheres não estão no parlamento, se as mulheres não estão nas câmaras de vereadores, não estão nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado Federal, nós somos privadas da elaboração das leis que regem e regulam o nosso país, a sociedade brasileira. Então, precisamos imediatamente reverter esta realidade. Países vizinhos têm uma média de representação de superior a 25% das mulheres no parlamento e nós ainda amargamos os 10%. E não venham os homens dizer que nós não queremos, porque eles buscam as mulheres na véspera da eleição para compor as chapas, mas elas não aparecem, porque eles não permitem a nossa presença permanente na direção dos partidos políticos e na organização. E quando nos candidatamos, não temos acesso aos recursos do fundo partidário, não temos acesso ao tempo de rádio nem ao tempo de televisão. Então, está mais do que na hora de nós, mulheres brasileiras,
Fazermos agora o que fizemos na década de 90. E aqui eu olho algumas deputadas, a Moema, que está à mesa, a nossa querida Benedita, que era deputada à época, a senadora querida, que era deputada, eu acho que na década de 90, Marta Suplicy, e tantas outras mulheres, Lídice da Mata, que aqui está, que andamos o Brasil inteiro na campanha pelo empoderamento das mulheres, dizendo bem alto que as mulheres não têm medo de poder. Vamos andar novamente pelo Brasil. O povo está na rua reivindicando um monte de coisa. Vamos nos somar nas ruas, mas também reivindicando os nossos espaços. E aí a senadora Marta falará, mas nós deveremos iniciar essa campanha, que queremos seja uma campanha nacional em São Paulo, sob a coordenação da senadora Marta Suplicy, num grande ato nacional de lançamento da campanha por uma reforma, mais mulheres na política. Então, meu cumprimento a todas as homenageadas e as mulheres brasileiras representadas em vocês hoje, nesse dia e nessa sessão. Muito obrigada a todas pela atenção. Muito obrigada, senadora Vanessa Graziotin, procuradora especial.